Meus amados irmãos e amigos, a paz do Senhor, eu quero nesta oportunidade pedir aos amados que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no meu canal, deixando lá o seu joinha, comentando, compartilhando, porque assim sendo, eu manterei o meu canal ativo e mensagens outras eu poderei estar transmitindo ao meu e aos vossos corações. Amém? Eu quero, nesta oportunidade, fazer menção da palavra de Deus, que se encontra no Salmo de número 91, e o versículo de número 3, apenas a parte A do versículo, que nos diz: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Observem que o Salmo vai tratar de dois personagens. O primeiro, o escritor, usando a terceira pessoa do singular, ele refere-se a ele. Ele quem? Quem poderia ser essa pessoa que o salmista nos diz que nos livrará do laço do passarinheiro, senão o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra? E quanto ao segundo personagem, que ele o denomina de passarinheiro, quem poderia ser, senão o diabo? Sim, o diabo. Quando digo isto, eu digo com base no que nos declara o apóstolo Paulo quando, escrevendo ele a sua carta a Timóteo, capítulo de número 3 da sua primeira carta, quando naquele capítulo ele vai discorrer dentro das recomendações feitas a Timóteo acerca daqueles que desejassem o episcopado ou o presbitério. E ele, dentre essas recomendações que ele faz a Timóteo quanto aos candidatos ao ministério presbiterial, ele vai dizer que o candidato devia ter bom testemunho dos que estão de fora, ou que estavam de fora, para que não caísse no descrédito e no laço do diabo. E o salmista está nos dizendo que ele, o Senhor, nos livrará do laço do passarinheiro. O que eu tenho a dizer para os amados irmãos e amigos é que uma vez que o salmista denomina Satanás, o diabo, como um passarinheiro, é óbvio que ele é um caçador. E como todo caçador, certo é que ele tem as suas estratégias de caça. Dentre os amados irmãos e amigos que estarão a nos ouvir através deste vídeo, eu acredito que tenha alguém que possa ser perito em caça e sabe muito bem que uma das estratégias usada para se apanhar uma caça, para se apanhar uma presa, é a ceva. A ceva diz respeito a uma certa quantia de alimento que se põe num local onde a caça a qual desejamos apanhá-la
esteja por ali a passar constantemente. E o caçador, ele ali põe uma porção de um alimento e aquela caça passa a alimentar-se de modo a tornar-se para ela um ciclo vicioso. Porém, a intenção do caçador não é tão somente alimentá-la para a engorda. A intenção dele é ceifá-la, é tirar-lhe a vida. No tocante ao adversário das nossas vidas, em nada difere. Ele, como todo caçador, o qual é denominado no Salmo como passarinheiro, ele utiliza-se também desta mesma estratégia. Não é dos irmãos ignorarem que, infelizmente, o adversário tem cevado a muitos na ceva da prostituição, a outros da fornicação, a outros do adultério, a outros do alcoolismo, a outros das drogas de um modo geral, a outros na ceva da mentira e tantos outros pecados que contrariam a vontade de Deus e pode levar o homem à morte total. Sim. Quando Adão cometeu o seu pecado, estando ele no jardim, no Éden, Deus lhe havia advertido acerca de que ele não comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, dizendo Deus para ele que no dia em que ele viesse a comer daquele fruto, certamente ele morreria. E fora então o que sucedeu. O diabo, o passarinheiro, do Salmo 91, versículo 3, incorporado na serpente, dirigiu-se a Eva, mulher de Adão, e a induziu a comer do fruto da árvore proibida, a qual, tendo-a comido, foi e ofertou ao seu companheiro, a saber, Adão, que também comeu, e ambos morreram. Ambos morreram. Aquela morte não nos diz respeito à morte física, mas à morte espiritual, porque a palavra morte, naquele contexto, significa separação. Deus estava dizendo para Adão que no dia em que ele comesse da árvore da ciência do bem e do mal, certamente ele se afastaria de Deus, perderia a sua comunhão para com Deus. E o adversário que os induziram a assim se procederem, até nos dias que se chama hoje, ele usa a mesma estratégia, porque ele sabe que o pecado gera a morte. E muitos, infelizmente, são os que ainda não se deram por fé de que todas estas coisas que praticam são coisas que contrariam a vontade do Deus Todo-Poderoso. E os que assim têm vivido e permanecerem vivendo até que Jesus Cristo desça para buscar o seu povo, sem que se convertam ao Senhor, certamente permanecerão no estado de morte e, por fim, perderão a sua salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Meu amigo, se esta tem sido a sua vida, se esta tem sido a sua trajetória dia após dia, vivendo a comer na ceva do adversário, satisfazendo a vontade dele e entristecendo a vontade de Deus, eu te digo
que Jesus Cristo te espera. Ele fora designado por Deus para desfazer as obras de Satanás. O salmista, no Salmo de número 124 e o versículo 7, ele podia dizer: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Jesus Cristo está disposto a te dar o escape. O salmista, no Salmo 91, está a nos dizer que ele te livrará do laço do passarinheiro. Entrega a tua vida ao Senhor. Passe a andar com ele. E Satanás, o adversário, o passarinheiro, jamais conseguirá acabar com a tua vida, porque ele estará contigo até que tudo seja consumado, e a vitória será minha, será tua, será nossa, pelo poder do sangue de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa ter esse encontro real com Deus por intermédio de Jesus Cristo, o seu Santo Filho. Ei, ele te espera. Jesus te ama.